Olá pessoas do YouTube, aqui é o Riber Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho compartilhar com vocês tudo o que rolou por aqui no mês de janeiro de 2026. Então pessoal, aqui estamos nós na nossa primeira entrada do primeiro vlog do ano de 2026 aqui do canal Book Crushes. E eu tô muito empolgado para gravar essa entrada porque chegou o pacote para mim da Livraria Leitura. Foi uma compra que eu acabei fazendo na última semana do ano e acabou chegando para mim depois do Ano Novo, na sexta-feira. Hoje é dia 3 de janeiro. Então, enfim, esse livro aqui, ele deu um BO danado, porque originalmente eu tinha feito a pré-venda desse livro na Amazon. Era para ele ter sido lançado em novembro, eu fiz a pré-venda em outubro, aí era para ter sido lançado em novembro. Só que chegou em novembro, a editora pediu mais um mês de prazo para o livro ficar pronto. Aí eu falei, tá, tudo bem, vamos deixar. Então, teoricamente, o lançamento foi para o mês de dezembro. Só que aí chegou dezembro, passou o prazo e a Amazon não recebeu esse livro em estoque. Estava não disponível. E eu tinha feito a pré-venda em outubro. Tentei entrar em contato com a editora simplesmente me ignorou completamente. Depois eu vi que era meio que geral, ela estava meio que ignorando muitas mensagens ao longo do mês. Só que aí fui pesquisar o livro em outros marketplaces, em outras lojas, e eu acabei descobrindo que algumas outras lojas receberam o livro para vender, né? Inclusive a Livraria Leitura. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Cancelei a pré-venda lá na Amazon. Fui no Mercado Livre, né, onde tem o marketplace da Livraria Leitura, e acabei comprando o livro lá. Mas enfim, foi uma experiência bem chata. Não vou mentir pra vocês, não. E é uma série, né? E eu já tô meio assim, minha nossa. Será que os próximos volumes vão ser essa dor de cabeça? Espero que não. Enfim, o que eu comprei foi o primeiro volume de Se Quiser É Só Pedir, de Iniyama, lançado aqui no Brasil pela editora MPEG. Como vocês podem ver, tem essa capa lindíssima. É um mangá em 6 volumes, se não me engano. O lançamento original dele era para ter sido em novembro, né? Acabou sendo adiado para dezembro. Chegou dezembro, fiquei esperando de nada, né? Por sorte, eu acabei vendo que na Livraria Leitura já tinha. Mas eu acho que se a gente for ver lá na Amazon ainda hoje, esse livro ainda não tem lá, não. Quero dizer, enquanto eu estou gravando, né? Não sei agora quando esse vídeo for ao ar. Até porque existe esse delay, né? Deixa eu só puxar aqui. Ah, vem um adesivo aqui na embalagem, né? Dizendo que era para maiores de 18 anos. Vocês podem ver. Mas isso vem na capa também. Vem aqui na capa. É uma sobrecapa isso? Deixa eu só abrir esse pacote que tá super apertado aqui. Eu acho que é uma sobrecapa. É uma sobrecapa. Aqui a gente tem a luva. Nossa, a luva é lindíssima. Aqui a gente tem a capa do mangá. Técnica secreta de disfarce. Ao deixar a coluna reta, alguns ganham centímetros de sua altura da UP. O disfarce, colocar franja e colocar óculos Clark Kent. Enfim, eu tô muito empolgado para fazer a leitura dessa série aqui. Eu há muito tempo tinha as edições em inglês na minha lista de desejados da Amazon, só que aí quando a editora MPEG anunciou que estaria trazendo aqui pro Brasil, eu falei, eu vou comprar em português, né? Não vou precisar ler em inglês. Só que aí aconteceu todo esse BO. O segundo volume, se não me engano, sai agora, no mês de janeiro, mas aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou ficar de olho nas outras lojas, nos outros marketplaces. Eu vou tentar ver se tem na Livraria Leitura também, né? Porque aí eu compro na Leitura e não fico esperando eles decidirem lançar na Amazon ou não, né? Aqui a gente tem esse card com a capa do livro, imitando meio que uma Polaroid. E aqui a gente tem um marcador com os personagens protagonistas e com a ilustração da capa. Enfim, é um trabalho bem feito, sabe? Eu já conhecia o trabalho gráfico da editora MPEG, é um trabalho bem feito. O único problema mesmo foi nessa demora, nessa enrolação que foi a pré-venda, sabe? Eu não entendi realmente o que aconteceu com os mangás em pré-vendas desse final de ano da editora MPEG. Mas o primeiro livro a chegar por aqui é o Se Quiser É Só Pedir, de Iniyama, com essa capa maravilhosa que eu vou tentar ler agora, no mês de janeiro. Pois é.
Então, né, passou o dia de tirar a decoração de Natal da estante, não apenas da estante, não apenas aqui do quarto, mas da casa inteira. Mas enfim, eu acabei fazendo isso ontem, depois de sair do trabalho, né? O dia 6 acabou caindo na terça-feira. E eu sou uma pessoa que gosta de montar as coisas no dia 21 e tirar as coisas no dia 6 de janeiro. E o que eu acabei percebendo é que, por mais que a gente tenha limpado tudo por conta da obra, né, a gente limpou coisa assim que a obra acabou, a gente limpou coisa pro Natal, limpou pro Ano Novo, e ainda assim ainda tem muita sujeira da obra. Muita sujeira da obra. Enfim, se vocês estiverem escutando um latido, é porque o Scooby está aqui em casa, ele está latindo lá na rua, porque ele não pode ver ninguém passando no quintal, no caso, passando no portão, que ele precisa latir. Enfim, vamos lidar com isso. Inclusive, eu estou testando uma coisa, que é gravar com essa câmera sem usar o microfone. Por quê? Porque no final do ano passado, eu tive que trocar meu celular. Eu não falei isso pra vocês no vlog de dezembro, mas aconteceu. Deixei cair o meu celular antigo, a tela dele rachou e ficou uma mancha escura horrível. E no dia seguinte eu tive correndo comprar um celular novo, porque eu preciso de celular. A gente precisa de celular hoje em dia, porque nossa vida tá no celular. E eu comprei esse modelo e o meu sobrinho, que é o versado em tecnologia aqui em casa, ele falou pra mim que o áudio desse meu celular, ele é bom. Ele consegue captar as coisas bem e ele consegue reduzir o ruído mesmo sem microfone. Então eu estou passando a gravar um pouco sem o microfone, né? Porque gravar com o microfone exige um pouquinho de preparação que às vezes eu não tenho para gravar um vlog, sendo bem sincero. E eu tô testando gravar algumas coisas sem microfone mesmo e gravar com o microfone quando for necessário. Quando tiver muito barulho, quando for de noite e tal, aí eu vou lá e monto o microfone e encaixo e tal para poder gravar com vocês e o áudio sair melhor. Mas eu estou fazendo esse teste, né, de gravar sem microfone, principalmente para os vlogs. E como eu estava dizendo, eu arrumei a casa, desnatalizei a casa. Isso me deixou um pouquinho triste, porque parece que a casa fica nua depois de passar o tempo enfeitada, né? Depois de passar o final de novembro e dezembro inteiro enfeitada por conta do Natal e das festas. E realmente parece que fica tudo meio nu. Eu tô com uma coceirinha, que eu não sei se essa coceira vai se desenvolver ou não. Vocês vão acompanhar no decorrer desse vlog. Se acontecer, vocês provavelmente vão saber. Mas enfim, eu tô com essa coceirinha e eu tô gravando essa entrada porque eu gravei o B-roll de tirar o enfeite da estante e tal. E é engraçado porque eu levei no ano passado 2 dias, o final de semana inteiro para decorar só aqui no quarto e montar a árvore. Só essas duas coisas eu levei o final de semana inteiro. E olha que eu tive a ajuda dos meus 2 sobrinhos mais novos. Mas, para tirar tudo, eu fiz em 1 hora. Em 1 hora eu consegui tirar todos os enfeites, inclusive desmontar a árvore. Enfim, não é mesmo? É engraçado como para desfazer as coisas é mais rápido do que para fazer, né? Mas era só essa entrada mesmo que eu gostaria de fazer. A temporada de Natal oficialmente acabou. Estou meio triste. Quando vocês assistirem esse vídeo, provavelmente já vai ter saído o vlog do final do ano, o vlog de dezembro e tal, que ficou com 1 hora e 15 minutos de duração. Eu esperava por isso? Não. Porque o meu plano original era dividir em 2, né? O meu vlog até o dia 20 de dezembro e do dia 20 de dezembro ao dia 1º de janeiro o segundo vlog. Só que eu fiquei tão tarifado e eu acabei me atrasando nas postagens aqui do canal, nas postagens de especial do final do ano, que eu acabei deixando o vlog em um vlog só e virou praticamente um filme. Era essa a entrada, eu já tô devagando aqui falando com vocês, né? Enfim, eu tenho que me policiar com relação a isso, senão mais um vlog fica com mais de 1 hora. Não é mesmo? Pois é. Inclusive, eu comprei um suporte novo para poder gravar os vídeos aqui pro canal, seja de vlog, seja os vídeos normais mesmo. Por quê? Porque o meu tripé ele quebrou gravando a primeira entrada do ano, no caso a última entrada do vlog de 2025, né? Quebrou, não consegui consertar, joguei fora, entrei na Shopee, comprei esse aqui que tava bem baratinho, se eu não me engano eu paguei uns 15 reais nele. Foi chegar rápido, porque se eu não me engano a loja era do Rio, então chegou aqui em casa com 2 dias. E já estou usando, eu deixo ele aqui no cantinho da minha mesa, como vocês podem ver, que não ocupa tanto espaço assim. E é isso, estou com um suporte novo para gravar os meus vídeos aqui no canal e tirei a decoração de Natal aqui da estante. Pois é.
Então, sabe quando você faz uma entrada de um vídeo pro vlog, grava tudo, acha que tá abafando, tá falando pra caramba, e quando você vê, você percebe que você não gravou nada? Foi exatamente isso que aconteceu comigo com esse unboxing que eu fiz aqui junto com vocês. Essa foi uma compra que eu fiz lá na Shopee, como vocês podem ver, olha, já tá até o plástico aberto, porque realmente eu fiz, eu abri, eu tirei do plástico bolha, porque veio um plástico bolha. Eu joguei o plástico bolha no lixo. Aí quando eu fui, né, passar pra ver se tinha gravado tudo certinho, eu não tinha gravado nada. Deixa eu ajeitar aqui a câmera que eu acho que tava caindo. Mas enfim, eu fiz uma compra lá na Shopee, que é esse livro aqui, e ele tem história. Será que assim a câmera para de cair? Eu acho que parou, né? Enfim, o livro que eu comprei lá na Shopee foi esse aqui, No Calor de Zanzibar, de Alex Von Man, que foi lançado pelas edições GLS, que era um selo muito antigo com temática LGBTQIA+, que tinha aqui no Brasil. E esse livro apareceu para mim nos recomendados da Amazon, de um outro livro que eu estava colocando na minha lista de desejados. Daí, pelo título e pela breve sinopse, eu tinha entendido que esse livro aqui ele ia se passar, obviamente, em Zanzibar, na África, que seria com um protagonismo negro, né? Escrito por um autor negro e com protagonismo negro. Só que, quando o livro chegou e eu fui ler mais sobre ele, não é. O autor desse livro ele é britânico, o Alex Von Man. O protagonista desse livro é branco e o título original do livro em inglês se chama Slaves. Ou seja, eu acho que eu dei um tiro no meu próprio pé. Porque vamos ter esse protagonista que é um agente que vai estar saindo da África do Sul para Zanzibar. Em Zanzibar, ser LGBTQIA+, é proibido. Mas por algum motivo, eu acho que esse livro aqui ele vai para um caminho da sexualização do homem preto. Enfim, quando eu terminar de ler esse livro aqui, eu volto aqui para contar para vocês. Mas eu fiquei com essa impressão e eu já estou meio arrependido de ter comprado. Tudo bem que eu comprei por R$18 na Shopee, foi muito barato. Na Amazon ele estava por 50. Usado na Shopee eu paguei R$18 dele, o que foi muito barato. Mas eu confesso que as características deles estão me fazendo ter a impressão de que eu vou me arrepender de ter comprado esse livro. Enfim, vamos ver o que eu vou achar, não é mesmo? Senhoras e senhores, aqui estamos nós para mais uma entrada desse nosso primeiro vlog de 2026 e eu estou muito orgulhoso de mim mesmo porque eu realizei a minha primeira leitura desse ano de 2026 e que foi com o desafio do mês de janeiro, para o meu desafio de 12 livros de 2026, e eu estou falando de O Rio que me corta por dentro, do Raul Damasceno, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Astral Cultural. Eu fui ler esse livro pela minha amiga Natália, né, a Natália Flor. Ela leu no meio do ano passado, ali durante a Bienal, um pouco antes da Bienal, no caso, e ela ficou completamente arrebatada com relação à história. Ela falou sobre essa história para mim de uma forma muito apaixonada, e quando eu terminei a leitura desse livro aqui, eu entendi completamente o porquê ela ficou tão visceral com relação a esse livro. Aqui a gente vai conhecer a história do Cícero, que é esse rapaz que foi deixado para ser criado pelos avós no interior ali do Ceará, do sertão cearense, basicamente. A mãe dele, que é a Aneci, ela trabalha na capital do Ceará e ela não visita o filho durante o ano inteiro. Ela basicamente só visita ele durante as festas de final do ano, que ela fica ali no período do Natal e do Ano Novo e volta para a cidade depois. Ele tem uma paixão muito grande pela mãe e ele sempre espera muito pela mãe chegar. Enquanto isso, ele passa os dias ali sendo criado pela avó dele e pelo avô. O avô dele tem uma relação super complicada com a mãe dele, que no final a gente vai entender bem porque tem essa relação bem complicada entre os dois. No final a gente entende até porque que a mãe, a Aneci, deixou o filho para a avó criar ele, né? E ele passa os dias com o Luzimar, que é meio que um vizinho dele ali, que tem quase a mesma idade que ele, praticamente, e que é filho de uma das piores pessoas que essa cidade pode ter, que é o Chico Meteiro. O Chico Meteiro é um personagem horrível, é um personagem canalha, escroto, criminoso, sério. O Chico Meteiro é um dos piores personagens que eu já tive contato na vida. Eu acho até que ele é o pior personagem que eu já tive contato na vida por um longo tempo, sabe? O título de vilão já é dele e o ano mal começou, praticamente. Mas enfim,
Chega mais o final do ano, o Cícero está esperando a mãe dele e a mãe dele não volta. A mãe dele não dá nenhum sinal de vida. A mãe dele basicamente nunca deu sinal de vida durante esses períodos em que ela passa na capital. Mas ela sempre voltava no final do ano e isso basicamente era uma lei. Mas aí chega esse final do ano e a mãe dele não volta. Ele tenta entender o que aconteceu, porque no ano anterior ele acabou entreouvindo a mãe dele conversar com uma amiga e falar para essa amiga que queria passar o ano novo na praia e tal, e ver os fogos da praia. Então ele acha que ele foi trocado pela mãe para passar o ano novo na praia com o namorado que ela tem na capital, etc e tal. Só que no decorrer do livro a gente vai descobrir que não foi bem isso que aconteceu, né? Ela não abandonou de fato o personagem, aconteceu outra coisa, uma complicação muito grande. Mas enfim, ele vai crescendo com esse ressentimento, com esse abandono que ele tem pela mãe, né? E ele se torna um homem praticamente. E enquanto ele tá crescendo, essa relação de amizade que ele tem com o Luzimar vai se transformando em outra coisa. Eles vão se descobrindo também, porque a gente vai acabar percebendo, junto com os personagens, que o Cícero, na verdade, é apaixonado pelo Luzimar e o Luzimar também é apaixonado pelo Cícero. Só que quando eles estão ali na maioridade praticamente, quando eles já têm os seus 17, 18 anos, algumas coisas do passado vão vir à tona que tem relação com esse desaparecimento da mãe do Cícero, tem relação ao fato da professora do Cícero, né, que é a Toyn, no caso, que é uma mulher trans e que vivia ali no interior e que dava aula para as crianças, né, para os pais que deixavam as crianças terem aula com ela, no caso, e que ela basicamente fugiu da cidade. E a gente vai descobrir o que aconteceu para Toyn também fugir da cidade. E esse ponto é uma chave de virada no livro inteiro, porque a primeira metade do livro basicamente é essa grande introdução sobre a vida do Cícero, quem é o Cícero, a relação dele com o Luzimar, a relação dele com a mãe, o que aconteceu com a mãe, a relação dos avós com a mãe dele, o que o Chico Meteiro apronta ali na cidade e tal. E na segunda metade do livro a gente vai ter essa chave de virada, que vai ser essa grande revelação do que aconteceu de fato no passado e que vai afetar muito o Cícero e que vai virar um ponto de ruptura entre o Cícero e o próprio Luzimar. Basicamente é isso que eu posso dizer sobre O Rio que Me Corta por Dentro. Essa capa e esse título é muito significativo, porque esse rio que corta a cidade, acontece muita coisa nesse rio. Muitas coisas importantes dessa história e que atravessam os personagens, né? O rio que me corta por dentro, de fato acontece dentro desse rio, na costa desse rio e tal. Então esse rio interliga muitas coisas, interliga muitas histórias que acontecem aqui. E é assim, demorei um pouco para me inserir na narrativa, porque ela vai ser uma narrativa em prosa poética, em terceira pessoa. Então no começo, por mais que os personagens falem de forma muito coloquial e tal, existe esse tom mais poético dentro da narrativa e que eu demorei um pouco para me inserir, mas quando a gente engata na narrativa, a gente lê assim. Tanto que a segunda metade do livro, basicamente, eu li uma sentada, porque tanta coisa vai acontecendo, tanta coisa visceral vai se desdobrando sobre o Cícero e sobre os personagens, que a gente não para de ler em nenhum momento. Em nenhum momento, sendo bem sincero. O relacionamento do Cícero com a mãe é o que move e é o gatilho dessa história toda. Só que isso vai dar tanta ramificação, isso vai para tantos lugares diferentes que várias coisas vão acontecer. Não é só apenas sobre a mãe dele, é sobre o Luzimar, é sobre a Rosa, que basicamente é a tia do Cícero, mas que tem um pouco ali da idade dele também, e que vai entrar para a família do Chico Meteiro, né? No caso, para a família do Luzimar também. E, enfim, gente, Chico Meteiro, sério, que ódio que eu tenho de um personagem eu tenho desse Chico Meteiro. Eu fiquei com tanto ódio, que eu achava que ele não ia sofrer nenhum tipo de consequência. Eu realmente estava achando que ele não ia sofrer nenhum tipo de consequência de tudo que aconteceu, de tudo que ele provocou, de toda a dor que ele afligiu para tanto personagem nesse livro aqui. Mas aí quando acontece, e nas mãos de quem acontece, cara, eu bati palmas. Eu bati palmas mentalmente para essa cena, porque foi absoluto cinema. Foi absoluto cinema. A pessoa responsável pelo destino do Chico Meteiro, o que ela fala para ele é maravilhoso, sabe? Foi cena de cinema total aqui. E tem toda a relação do Cícero com o Luzimar também, que a gente vai da esperança deles estarem ali se envolvendo, se descobrindo um no outro, né? Até
a completa desesperança de que eles não vão poder ficar juntos de maneira nenhuma, porque muita merda vai acontecer entre eles, que tem relação com o Chico Meteiro também. Enfim, gente. 5 estrelas. 5 estrelas favorito. É sério, a primeira leitura do ano já foi uma leitura favorita. Eu tô sem palavras até agora, porque eu realmente não esperava. Agora que eu terminei de ler O Rio que Me Corta por Dentro, eu inclusive vou mandar uma mensagem pra Natália e falar: Natália, eu entendi completamente a sua relação a esse livro aqui. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. O começo ele pode assustar um pouco, porque, como falei pra vocês, a prosa dele poética pode ser difícil de digerir um pouco no começo, mas depois que ele te engata na história... Incrível, gente. 5 estrelas, primeiro favorito desse ano. Primeiro favorito desse ano. Então, eu estava aqui gravando a entrada de um vídeo que muito provavelmente vocês já assistiram, que foi o vídeo da minha organização da estante, onde eu resolvi mudar tudo. Mas eu estou aqui para fazer o quê? Para aproveitar que a câmera está montada, para gravar o unboxing da Amazon. Esse é o nosso primeiro unboxing da Amazon, e é de um livro importado, que acabou entrando em promoção lá na Amazon, que me deixou muito chocado. Porque eu tenho esse livro na minha lista de desejados há mais ou menos um ano. Ele nunca tinha entrado em promoção e ele ficou super barato. E não apenas isso, tinha um exemplar dele aqui no Brasil já. Eu não precisei importar. Tanto que eu paguei, eu acho que só R$52 nele. Para um livro importado, isso é bem barato. Enfim, eu tô falando de uma HQ, na verdade um manhwa, que é o Perfect Buddy, ilustrado por Daki e uma história de Lash. Esse aqui é o volume 1, vai ser um romance de escritório, como vocês podem ver, Boys Love, obviamente. É um volume bem grosso, que eu não estava esperando. Ele tem mais de 300 páginas, se eu não me engano. E eu acho que ele vai ser todo colorido. Isso mesmo, ele vai ser todo colorido. Eu adorei as ilustrações. Só tem que ter cuidado, obviamente, no que eu vou mostrar aqui pra vocês. Enfim, essa é uma série de manhwa que eu estava querendo ler há muito tempo. Só que sempre estava muito cara lá na Amazon. Se eu não me engano, são em 6 volumes e é lançada nos Estados Unidos, lançada e traduzida para o inglês pela editora Seven Seas. Vocês sabem o quanto eu gosto do trabalho da editora Seven Seas, né? Pelo selo de Boys Love deles. E tem aqui bem grande, né? O aviso aos pais. Conteúdo explícito não é para menores de 18 anos, impresso no Canadá. A popular webtoon Boys Love, Buddy Coming to Prince. Eu acho que na webtoon o nome da história é só Buddy, mas aí quando foi lançada em volume físico, né, se transformou em Perfect Buddy. Enfim, eu já sei que são 6 volumes, eu já sei que é muita coisa para acompanhar, mas eu acho que os 4 primeiros volumes já foram publicados. Eu acabei pegando esse aqui porque ele já estava aqui no Brasil. Ele, além de estar em promoção, ele já estava aqui no Brasil, porque eu confesso que todo aquele rolo que a gente teve no meu aniversário, né, onde eu comprei vários livros importados e todos demoraram para chegar aqui em casa, aquele rolo me deixou meio que traumatizado com comprar livros importados, tanto que desde então eu não tinha comprado nenhum, né? Mas esse aqui era uma promoção que eu não podia deixar passar, porque todos os volumes dessa série são mais de R$100. Se você entrar lá na Amazon nesse exato momento e ver, vai conferir que todos são mais de R$100, 120, R$130 cada volume. Mas esse aqui ficar por 52 foi uma baita de promoção, porque é metade do preço. Metade do preço e ele já estava aqui no Brasil. Vou conseguir ler agora em janeiro? Não sei. Porque, como eu disse, esse primeiro volume já são umas 300 páginas. Deixa eu só tentar conferir se tem quantas páginas são. 300 páginas, literalmente. Aqui tem a propaganda de alguns outros volumes da Seven Seas, né, que eles publicaram. Eu tenho o Training da Sakurada, né, que é um surto. The Titan's Brides eu acompanho, falta eu comprar o volume 7. Mas é aquilo, né, tem que importar. Mas enfim, eu gosto muito, muito, muito dos trabalhos de tradução e de edição da editora Seven Seas. Então essa é uma série que eu vou acompanhar e deve muito provavelmente seguir com a gente agora no decorrer de 2026, né? Vamos cruzar os dedos. Então, eu nem sei como é que eu vou começar essa entrada desse vlog, porque eu não estava esperando ter tamanha, eu não diria decepção,
Mas tamanha revolta com um livro a essa altura do campeonato. Porque eu me orgulho muito da curadoria que eu faço, né? Eu me orgulho muito de saber filtrar o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas esse livro em si é um exemplo de anomalia, né? Porque, como eu falei pra vocês quando esse livro chegou, eu interpretei a sinopse errado. Quando eu comecei a ler esse livro, eu percebi que a sinopse não contava exatamente tudo da forma que deveria ser contada. Eu já esperava que esse livro tivesse datado por ser dos anos 90, mas mesmo nos anos 90, mesmo a gente colocando ele no seu período de tempo, ele já seria problemático nos anos 90. Ele já seria extremamente racista nos anos 90. Sim, eu estou falando de No Calor de Zanzibar, do Alex von Mann, que foi lançado aqui pelo selo GLS. O próprio título do selo já está datado, né? Mas os títulos desse selo começaram a aparecer para mim como recomendados na Amazon. Esse livro em si apareceu para mim como recomendados, como atrelado ao livro Bensons, que eu coloquei na minha lista de desejados da Amazon, que é um livro da editora Tuckets. Vai ser com o protagonista lidando com a sua homossexualidade. Então eu achei que esse livro aqui iria pelo mesmo caminho, porque vamos ler a sinopse juntos. Jack Mallard é um agente enviado em uma complicada missão a Zanzibar, onde a homossexualidade é rigorosamente proibida. Isso não impede, entre visitas a praias desertas e tentativas de despistar os policiais que o seguem, de ter encontros ardentes com homens de várias nacionalidades, até conhecer o oficial que vai enlouquecê-lo com o melhor sexo de sua vida. Essa é a sinopse. Só que... sim, eu interpretei errado, né? Como eu imaginei errado de que o protagonista era um personagem negro e de fato não era, né? Isso é culpa minha, mas a forma como a sinopse é contada nos leva a crer que a história é uma coisa e na verdade a história é outra. Aqui a gente vai ter esse personagem protagonista, que é o Jack, que de fato ele faz parte de uma agência, mas não de uma agência de investigação ou qualquer coisa do tipo. Ele faz parte de uma agência onde ele é um garoto de programa praticamente. Ele tá indo para Zanzibar, entre muitas outras coisas, por conta desse professor, esse historiador que trabalha em Zanzibar. Ele vai ali ser o acompanhante desse professor, né? A gente já tem essa dispolaridade entre sinopse e história a partir daí. Nisso ele vai ter encontros com esse professor, vai ter esse cara que ele vai conhecer e que vai ter essa suspeita de que será que ele tá ali para saber se eu sou um turista comum ou se eu tô fazendo alguma coisa de errado aqui, e com outros personagens que vão acabar surgindo no decorrer da história, né? Porque esse livro ele se disfarça como uma trama policial, por assim dizer, só que não é, gente. É um livro erótico e ponto, acabou, né? O Jack, ele vai lá e eu já esperava a objetificação do homem negro. Eu já esperava isso. Anos 90. Eu já esperava. Só que conforme eu fui lendo e eu fui sinalizando as passagens problemáticas do livro, essa aqui é a primeira. Com literalmente o desenho de bomba do lado. E não foi apenas aquela ali, gente. Sério, é uma atrás da outra. Tá vendo? Conforme eu ia vendo uma passagem problemática, eu ia sinalizando no livro aquela passagem estranha. Nos dois primeiros capítulos tem poucas, mas aí a partir do capítulo 3 é uma atrás da outra. Porque, se eu não me engano, foi no capítulo 3 que esse livro deixou de ser problemático para mim e passou a ser extremamente racista. Extremamente racista. Porque, como eu falei para vocês, vai ter esse agente do Ministério de Turismo de Zanzibar, né, que vai falar com o Jack. E vai haver uma atração entre os dois, né, entre esse agente de Zanzibar e o Jack. E esse cara, o agente, vai contar uma história pro Jack no museu, que ela é tão bizarra, que eu fiquei parado por um minuto. Eu tive que ir no Blue Sky desabafar. E olha que eu não faço isso sobre leitura nenhuma há muito tempo, porque eu fiquei tão... não foi apenas incomodado, eu fiquei revoltado de verdade. Porque esse personagem, que é um homem negro de Zanzibar, que trabalha no Ministério do Turismo, vai contar pro Jack que é esse cara que ele mal conheceu, né? Que ele tinha um avô, que o avô dele ainda era um escravizado por boa parte da vida dele, afinal, o regime escravocrata de Zanzibar, ele terminou em pouco tempo com relação a essa história aqui. Daí ele vai contar que esse avô dele, que era um escravizado por boa parte da vida dele, ele sofria
agressões do Pelourinho, do senhor de escravos, que era um homem árabe e tal. Só que nessa história deturpada que esse cara vai contar pro protagonista, essas agressões meio que serviam como uma espécie de preliminar, porque ele agredia, espancava, chicoteava o avô desse personagem. Ele faz questão de falar que era na bunda firme do personagem. Depois dele chicotear esse personagem, eu tô pausando porque é tão absurdo que eu fico com nojo. Ele abusava do personagem. Só que existe esse porém. O avô dele gostava desses abusos. O avô dele gostava que esse senhor de pessoas escravizadas abusasse dele. Literalmente ele fala isso, que ele gostava disso. E não apenas isso, ele fala que quando existe essa queda do regime escravocrata em Zanzibar, o avô dele não gostou. Porque o avô dele sentia falta desses abusos do antigo senhor de pessoas escravizadas, que abusava dele. A partir daí, a história já ganhou uma conotação horrível pra mim. Só que vai para um rumo abaixo. Depois dessa cena, o protagonista ele volta pra casa, no caso pro hotel onde ele tá hospedado. E ele começa a imaginar esse rapaz, conta essa história absurda pra ele, e ele começa a imaginar que o rapaz é o avô dele e que ele é o senhor de pessoas escravizadas. E que ele está castigando o personagem no chicote, no pelourinho, com o personagem completamente nu. E isso é uma forma de preliminar para que eles transem na imaginação dele. E nessa imaginação completamente deturpada dele, ele se masturba. Ou seja, uma cena de violência, essa cena literalmente de agressão, de um regime que é uma mancha na humanidade, serve como condutor de fantasia sexual para o protagonista. E não apenas para o protagonista, mas para outros personagens também. Porque a partir daí, xingamentos racistas são ditos como se fosse vírgula em meio a situações de sexo, em meio a situações sexuais, como se... Deus, desculpa, é que eu falo e eu tô me revoltando só de falar com vocês aqui. Como se isso fosse uma espécie de fetiche. A escravidão é tratada como fetiche nesse livro aqui. E assim, quando eu peguei o título do livro, né, e eu vi que o título em inglês se chamava Slaves, eu já não esperava muita coisa. E ainda assim, o livro foi pro fundo do poço. E não é apenas isso, sabe? Existe essa xenofobia inerente dos personagens que estão ali de outros países, em Zanzibar, que o tempo todo eles ficam falando sobre usar camisinha porque eles estão na África. Não usar camisinha porque é o certo a se fazer, porque usar camisinha protege de doença, etc e tal. Não, mas é porque eles precisam usar camisinha na África, porque foi na África onde o vírus da HIV, onde a AIDS começou a existir. Eles literalmente falam isso. Esse aqui é da página 7. Jack, porém, não queria prosseguir sem a proteção do látex. Afinal de contas, estava na África. Dizia-se que a AIDS poderia ter se originado em algum lugar do continente negro. Essa é a primeira fala sobre ele usando camisinha. E ele fala, deixa claro que ele está usando camisinha porque ele está na África. Porque se ele não estivesse na África, ele não ia querer usar camisinha. Eu terminei esse livro aqui na força do ódio. Eu terminei esse livro aqui porque ele tem 120 páginas e eu terminei na força do ódio. A forma objetificada com que esse protagonista vai lidar com o outro protagonista, que é o Konoko, é horrível, é horrível, é horrível. Ele realmente só vê o cara como um pedaço de carne para satisfazer ele. É isso. A forma como ele vê todas as outras pessoas de Zanzibar é horrível. A forma como os outros personagens veem as pessoas de Zanzibar é horrível. É péssimo. É racismo, é xenofobia, é objetificação. E eu estava preparado para coisas ruins para esse livro aqui. E ele foi lá e me mostrou seu pior. Eu dei 1 estrela para No Calor do Zanzibar. Eu tô com muito medo do outro livro que eu acabei comprando dessa editora GLS, porque é o segundo livro, segundo título da editora GLS que eu leio e que eu acho extremamente problemático. O primeiro é o nacional O Terceiro Travesseiro, que eu até tirei a vídeo opinião dele muito antiga que tinha aqui no canal, porque era uma vídeo opinião que dava muita dor de cabeça de gente defendendo as problemáticas daquele livro. Mas perto de No Calor do Zanzibar, O Terceiro Travesseiro é até inocente.
Porque esse livro aqui, eu fiquei me perguntando como uma editora poderia publicar esse livro. Para vocês terem noção, esse livro só foi publicado originalmente nos Estados Unidos e no Brasil. A única tradução que esse título tem foi no Brasil, porque a única editora sem noção de publicar esse livro e traduzir esse livro para a sua língua foi uma editora brasileira. Porque achou que estava fazendo um grande mousse por ser livro erótico LGBT. Eu reconheço minha culpa de ter julgado originalmente esse livro errado, mas a própria sinopse do livro nos faz julgar esse livro errado, e quando a gente vai ler, a gente encontra um livro absurdo de racista. Esse é o livro mais racista que eu já li na minha vida. É o livro mais racista que eu já li na minha vida. Os personagens abertamente falam coisas racistas. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Eu não tenho nem coragem de doar esse livro, porque eu não tenho coragem de passar esse livro pra frente, pra outra pessoa ler. Pra vocês terem noção. Fazia muito tempo que eu não lia um livro que me deixasse assim, vocês sabem disso. Como eu falei pra vocês, a minha curadoria estava funcionando muito bem. Esse livro aqui foi uma anomalia. Uma estrela, e se eu pudesse, eu retirava todas as cópias desse livro de circulação. Sem qualquer pensamento. É isso. Então, vamos dos meus achados da minha coleção de CDs e DVDs, né? Que já virou uma entrada fixa aqui dos vlogs do canal. E nesse mês de janeiro, no começo de 2026, eu consegui mais 2 CDs e um DVD para minha coleção. Os 2 CDs foram para minha coleção da Madonna, né? Que está crescendo muito rápido para eu achava que eu iria crescer, né? Tá faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 álbuns da Madonna, considerando que eu tinha 0 álbuns da Madonna, faltar apenas 7 é algo que eu não imaginava, né? O primeiro álbum que eu consegui nos sebos online foi o Like a Prayer. E eu tenho uma história muito engraçada com relação ao Like a Prayer. Por quê? Porque o Like a Prayer era um álbum da Madonna que eu já tive aqui em casa. Ele, na verdade, era dos meus pais. Porque a minha mãe dizia pra mim e pra minha irmã que quando ela foi ter a gente, quando foi ter o meu parto e o parto da minha irmã, os médicos, eles escutavam músicas na sala de parto, né? Além dos funks antigos que tocavam na rádio, algumas músicas marcaram ela bastante durante o meu nascimento e o nascimento da minha irmã. No nascimento da minha irmã, se eu não me engano, era aquela música do Patrick Swayze, o She's Like the Wind, que é uma música super romântica e tal, é até bonita. E a minha mãe dizia que uma das músicas que tocou e que marcou muito durante o meu parto foi Like a Prayer da Madonna. E era por isso que eles tinham esse álbum aqui em casa, né? E eles tocavam esse álbum no meu aniversário. Até eu cresceu bastante para ter curiosidade com relação à letra de Like a Prayer, e eu vou ver que a letra de Like a Prayer não é exatamente sobre uma oração. E eu falar isso pra eles assim: você sabia que Like a Prayer não é exatamente sobre oração? E aí eles pararam de tocar pra mim. Tocar a música, pra mim, no caso, né? Aí, né, teve essa coisa de os CDs entrarem em desuso e tal. Os meus pais, eles doaram boa parte da coleção deles. Agora eles estão que nem eu, né? Voltando a correr atrás de CDs, porque eles querem ter CD em casa de novo. E um dos álbuns que eles acabaram doando foi o Like a Prayer, né? Então o álbum que eu tinha da Madonna não tinha mais. Porque agora esse álbum é meu, né? E eu paguei apenas R$30 nele. Ele é um álbum de tiragem, ele não é um álbum de época. Aqui do lado tem, olha, tiragem AF, ou seja, ele é depois de 2003, né? Que foi quando a lei da tiragem foi instaurada no Brasil, né? Mas ele preserva basicamente a simplicidade da época. Porque o encarte dele, olha, é só isso aqui. Um pôster e o folheto sobre AIDS, que era algo que realmente a Madonna tinha colocado na época, tanto nos vinis quanto nos CDs. Mas eu amo esse álbum aqui, esse álbum é extremamente nostálgico pra mim, é um álbum super gostosinho, eu adoro as músicas desse álbum. E, enfim, mesmo tendo um pouquinho de medo de Act of Contrition, que é a música que fecha o álbum, e é Like a Prayer de trás pra frente, mas eu reconheço a genialidade de finalizar um álbum chamado Like a Prayer, com essa temática meio gospel, com uma música de trás pra frente. Eu acho isso sensacional. O outro álbum da Madonna que eu consegui foi justamente o Erótica, né? O álbum de 92, e esse sim
é um álbum de época. Porque como vocês podem ver, olha, ele não tem código de barras. Os álbuns dessa época, desse período, né, dos anos 90, final dos anos 80, eles não tinham código de barras. Eles só tinham o código das lojas, né? E esse aqui veio com a etiqueta da loja, né, que se chamava Eldorado. Acho que é uma loja de São Paulo. Tá vendo? Mas assim, para ser um álbum de época, esse álbum aqui está extremamente conservado. Extremamente conservado. Eu só coloquei umas 2 fitas nas pontinhas, né, nos cantos, porque afinal isso aqui é um senhor de idade, né? Um álbum de 92. Mas ele veio completinho, certinho pra mim. Aqui do lado ficam as letras, né? E do outro lado ficam as fotos. Que não é explícito, né? O Erótica é um álbum tão falado da Madonna, né? Por conta do livro, sexo e tal, mas o álbum em si ele não tem nenhuma foto explícita. O que eu acho muito engraçado. Mas enfim, né? Como falei pra vocês. Já estou praticamente na metade, eu estou na metade da minha coleção de Madonna, e eu consegui esses 2 álbuns, que são verdadeiros clássicos pop. E de DVD, eu consegui esse DVD. Ele é muito especial para mim, porque foi através desse show que eu conheci a cantora. Ali em 2001, se eu não me engano. Eu tô falando do Live Sydney, da Kylie Minogue, que é o registro da turnê da All Night Like This, que era a turnê do álbum Light Years, né? E na época que ela estava lançando a música Can't Get Out of My Head, a DirecTV, né, a afinada DirecTV, TV por assinatura, tinha um canal específico onde eles passavam shows em loop durante o mês, né? Então cada mês era um artista em específico. E durante o mês, ali próximo do lançamento do sucesso de Can't Get Out of My Head, eles exibiram esse show aqui, né? Eles exibiam o show e depois uma entrevista com a Kylie Minogue. E eu adorava esse show. Sério, foi o show que eu conheci a Kylie. E é engraçado porque ele tem toda a estética do Fever, mas ele na verdade é o show do Light Years. Apesar de ter Can't Get Out of My Head aqui. Se não me engano, foi a primeira apresentação de Can't Get Out of My Head. E eu não achava que esse DVD tinha sido lançado no Brasil. Eu achava que ele tinha sido lançado lá fora e tal, mas aqui no Brasil não tinha chegado. Só tinha chegado o Fever, né? A Fever Tour, e a partir dali outros registros da Kylie. E esse aqui eu achava que não tinha sido lançado, porque realmente teve álbuns da Kylie que não foram lançados no Brasil. Só que eu estava na Shopee, né, vendo CDs, DVDs e tal, e eu vi esse vendedor vendendo esse DVD aqui, e era nacional, e ele é nacional. Tanto que ele tem trechos aqui em português. Ele foi lançado em 2001, ele tem o texto em inglês, mas aqui embaixo ele tem o texto em português. E ele vem com legenda em português, tanto no show quanto nos extras. E eu fiquei assim, gente, eu não sabia que esse álbum tinha sido lançado. Eu não tinha a pretensão de ter esse DVD, porque eu achava que ele nem tinha sido lançado no Brasil e que não ia acontecer de novo de eu conseguir, né, um álbum importado da Kylie, como foi da turnê Aphrodite, assim, quase de graça, né? E eu consegui essa edição brasileira, né? Eu paguei R$40 nela. É um pouquinho mais caro do que outros DVDs que eu tô comprando e tal, até dos CDs que eu tô comprando, mas eu sei a raridade que é esse item aqui. Não é um item que eu via nas lojas. Eu não via nas lojas, sabe? Por isso que eu achava que nem tinha sido lançado no Brasil. Mas ele foi, né? E eu consegui esse item praticamente raríssimo e eu tô muito feliz. Eu fiquei até emocionado quando ele chegou aqui em casa, porque foi o show, né, que me fez gostar da Kylie Minogue. Então, foram esses os 3 itens que chegaram para minha coleção. E vamos lá, né? Vamos em frente. Vamos mais um unboxing da Shopee, que na verdade eu já abri. Ele chegou ontem e eu tive que abrir ontem para informar para a Shopee que já tinha chegado, tirar foto, fazer avaliação e tal, mas eu não tirei ele do plástico, porque ele veio num plástico, né? Eu comprei em sebo, mas como vocês podem ver, o sebo embalou o livro completamente e foi tirando a farda do Stuart Chatwick, que foi lançado pelas edições GLS, que foi uma compra que eu fiz junto com o Calor de Zanzibar, né? Só que o Calor de Zanzibar foi de um sebo de São Paulo e esse daqui foi num sebo de Natal. Se eu não me engano foi Natal, não foi?
Sebo Saber de Natal. Isso mesmo, Rio Grande do Norte. Então ele acabou demorando mais para chegar, até porque ele veio pelo correio e não pela transportadora da Shopee. Aí você está se perguntando, Henry, por que você comprou tanto livro dessas edições de LS agora no começo do ano? E eu culpo o algoritmo da Amazon, porque eu estava vendo alguns livros que eu queria comprar, né? E acabou aparecendo esses livros para mim, nos recomendados. Aí eu acabei olhando esses dois, ficando interessado nos dois. O No Calor dos Zanzibar, a gente sabe, né, que quando chegou aqui... Mas esse Tirando a Farda, do Stuart Chadwick, ele parece mais, como eu poderia dizer, inofensivo, entre muitas aspas, né? Porque pelo título a gente já sabe que vai ser uma história mais 18, vai ser com histórias... Nossa, gente... Desculpa essa parada do nada, é porque eu fui abrir uma página aqui, não sei se essa é terra, se isso é formiga... Peraí, eu vou parar rapidinho ali, eu vou bater esse livro ali na lavanderia e já volto. Enfim, as vantagens de se comprar no sebo, não é mesmo? Peraí. Enfim, dei uma batida ali na lavanderia, né, pra tirar, acho que era poeira, terra, sei lá o que era. Mas como eu estava falando antes de encontrar essa pequena surpresa dentro do livro, esse livro teoricamente vai falar sobre relatos de relações entre homens dentro do exército. Eu acho que é do exército britânico. Se eu não me engano, era isso. É um livro de 1993, o que me deixa um pouquinho apreensivo, né? Afinal, anos 90. Anos 90 é uma época complicada, mas num primeiro momento parece que é isso mesmo. Que cada capítulo é narrado por uma pessoa diferente, né? Enfim, vamos ver o que eu vou achar. É um livro fino, apesar de que a letra dele é bem minúscula mesmo, sério. Parece aqueles livros que eu lia paradidáticos na escola, que eram sem orelhas, né, e com as letras bem apertadinhas. Mas, né, eu acho que esse livro aqui vai ser mais inofensivo, ou como poderia dizer, menos ofensivo do que No Calor do Zanzibar, né? Mas assim que eu leio, eu venho aqui conversar com vocês. Paguei baratinho nele, paguei R$15. Por isso que eu comprei na Shopee. Na Amazon novo, se não me engano, tava 50. Esse livro dessa finura tava R$50. Eu falei, não, obrigado, né? Vou comprar usado mesmo na Shopee. E, enfim, esse foi o nosso unboxing rapidinho de hoje que acabou chegando. Agora tem que jogar esse monte de pacote fora, porque foi uma coisa que acabaram chegando por aqui nos últimos dias e que eu preciso jogar fora. Pois é. Então, nesse vlog, vamos de um unboxing de uma pré-venda que deu certo. Depois de duas pré-vendas que, como vocês puderam acompanhar, né, deu muito errado. Tanto a do TJ Clan quanto a da editora MPEG. Eu fiz essa pré-venda aqui de um lançamento da editora New Pop. E, para vocês verem como são as coisas, eu recebi esse livro aqui no dia do lançamento. Pois é. Estou falando do volume 4 de The Dangerous Convenience, edição de 945, lançado pelo selo Pride da editora New Pop. Esse daqui vai ser um manhua, né? Mais 18 Boys Love. Eu acho que dos 4 que foram lançados aqui no Brasil, esse deve ser o mais fino. Pelo menos à primeira vista parece ser o mais fino. Não sei, né? Talvez seja só impressão minha. Mas enfim, como vocês puderam acompanhar no decorrer do ano passado, né? Essa foi uma série que eu comecei no ano passado e que já se tornou uma das minhas histórias favoritas, um dos meus manhwas favoritos que eu tenho aqui no meu carrinho de livros. E a capa está muito bonita, como vocês podem ver, a lombada dele e a contracapa. Eu quero saber o que vai acontecer a partir de agora na história de Eijun e Gunwoo, né? Que Eijun é esse rapaz que trabalha em uma loja de conveniência no meio barra pesada, né? E Gunwoo é meio que o chefão de gangue. Enfim, né? Essa história aqui promete, ainda mais depois do que aconteceu no volume 3. Eu acho que o que mudou foi a gramatura da folha. A folha ela parece estar mais fina do que a dos volumes anteriores. Mas eu estou tentando mostrar cenas próprias para o canal, né?
porque esse aqui, como vocês sabem, é mais 18 mais 18 mesmo. Um momento de tensão aqui no final. Ah, mas é um capítulo extra. Enfim, eu estou muito empolgado, são 6 volumes, esse aqui é o 4º, faltam mais 2. Eu espero que o 5º seja lançado pelo menos no segundo semestre, porque aí o 6 é lançado no ano que vem, a gente encerra essa série. Como eu falei no começo, eu recebi esse livro aqui literalmente no dia do lançamento dele. Hoje é o lançamento oficial da história e chegou pra mim. E eu acho sempre muito legal que sempre vem esse desenho na capa escrito loja aberta. Se eu conseguir... Deixa eu tentar focalizar aqui. Eu não sei se vai dar certo. Não, não vai focar. Vamos ver se assim vai. Aqui vem sempre um selinho de loja aberta 24 horas. Enfim, a vontade de parar de tudo que eu estou fazendo para poder ler esse volume aqui, sendo bem sincero. Se eu fizer isso, numa próxima entrada eu já converso sobre o que eu achei sobre o volume 4 de The Dangerous Convenience History. Enfim, gente, depois da experiência horrível que foi ler no calor de Zanzibar, que foi aquela coisa tenebrosa, né? Eu não esperava que, depois de um livro tão bom, de um livro favorito, eu fosse pro chão completamente com a pior leitura que eu fiz em muitos anos, em muitos e muitos anos. Eu precisava de algo para desopilar. Eu precisava de uma leitura leve, eu soubesse que eu iria me divertir, e eu fui ler esse mangá, no caso, né, esse BL, e deixa eu dizer pra vocês, eu sabia que eu iria me divertir, mas eu não esperava que eu fosse me divertir tanto, que esses personagens fossem me cativar tanto quanto eles me cativaram. Enfim, estou falando de Se Quiser É Só Pedir, de Niyama, que foi lançado aqui no Brasil pela editora NPEG, o volume 1 dessa série. É uma série, mas a história que se passa aqui, ela se encerra nesse primeiro volume já. Niyama fala no final que sabe que poderia ter finalizado essa história nesse primeiro volume, mas que quer contar mais sobre esses personagens, então por isso que vai continuar como uma série, mas se você quiser ler apenas o primeiro volume, a história já se encerra aqui. Enfim, aqui em Se Quiser É Só Pedir, a gente vai conhecer o Shinobu e o Hikaru. O Shinobu é esse aqui, o Hikaru, deixa eu ver se eu consigo mostrar, é esse aqui. O Hikaru é esse aqui. Eles basicamente são colegas de trabalho, entre muitas aspas, esses colegas, porque o Shinobu, ele não suporta o Hikaru. O Hikaru é o cara mais popular do escritório. Eles não ocupam a mesma posição. Se eu não me engano, o Hikaru, apesar de não ser chefe do Shinobu, ele tá numa posição acima ali dentro do escritório do que o Shinobu. O Shinobu tem meio que um papel de faz tudo, de office boy e tal ali dentro da empresa, mas ele tá confortável dentro desse papel dele na empresa, só que ele não gosta do Hikaru, porque o Hikaru é esse cara popular que chama a atenção de todas as mulheres, que é amigo de todos os caras, mas que ele sente que é um cara extremamente arrogante, que é um cara que se acha muito, e de fato o Hikaru se acha muito. Só que o Shinobu ele também se acha. Porque a gente tá vendo, né, esse cara todo galã e tal, e com um olhar sensual, só que no escritório, o Shinobu, ele é assim. Por que ele usa esse disfarce dentro do escritório? Porque ele não quer ser visto dentro do escritório. E ele sabe que é bonito. E não apenas isso. Ele não quer ser falado pelas pessoas do escritório, porque ele sabe que por ele ser muito bonito, as garotas vão tentar chamar ele pra sair, ele vai negar, porque ele é gay. E ele não quer ser falado dentro do escritório, ele quer manter a vida pessoal dele fora do escritório, então por isso que ele acaba usando esse disfarce de um nerd todo atrapalhado, que anda curvado, que usa um óculos desse tamanho, se bem que o óculos dele é de verdade. De fato, ele usa esse óculos de lente muito grossa que acaba deixando o olho dele bem pequeno. Só que quando ele vai sair de noite, que ele vai pro bar, que ele vai pegar os caras da balada, ele usa a lente de contato. Então eu achei isso interessante, porque de fato ele realmente usa esse óculos pavoroso, mas ele usa de forma consciente, não apenas como disfarce, né? Ele realmente precisa usar óculos. Enfim, ele tem essa separação entre a vida profissional e a vida pessoal dele, né? E ele não quer que ninguém do escritório saiba da vida pessoal dele. Só que num dia ele tá nesse bar que ele gosta de frequentar, onde ele acaba pegando muita gente, né? Que é um bar LGBT e tal. E quem entra pela porta é o Hikari. O Hikari vai estar ali com outro colega de trabalho deles. É um bar que eles acabaram encontrando, que eles querem tomar cerveja e tal. E esse ego inflado do Hikari, ele não vai abaixar nem ali, nesse bar que é LGBT, enquanto o Hikari é hétero. Enfim, entre muitas aspas. Porque, enfim, aqui o próprio livro discursa um pouco sobre isso.
E aí, o Hikari, ele tem a atenção de todo mundo dentro do bar, ele é cantado por todo mundo, o ego dele se infla, só que o Shinobu, por conhecer ele não ignora completamente, né, o Hikari. Ele até foge e tal, e isso fere o ego do Hikari. Porque como assim uma pessoa dentro desse bar não me achou bonito? Como assim uma pessoa não me cantou? E aí, ele fica com isso na cabeça e ele começa a voltar nesse bar que o Shinobu frequenta, meio que pra tentar fazer e chamar a atenção desse cara, porque ele quer ter esse ego dele alimentado. Os dois personagens desse livro aqui possuem um ego gigantesco. O que move esses dois personagens no início dessa história é o ego deles. Enfim, são dois personagens que, assim, a gente vai gostar deles no decorrer da história, mas que eles são completamente egóicos. Eles são dois caras completamente egóicos. A gente não sabe qual é o pior. Mas enfim, nisso dele, né, do Hikari ficar voltando no bar, isso vai enchendo a paciência do Shinobu, porque o Shinobu gosta de ter aquele espaço privado e pessoal dele, né, manter o escritório separado da vida pessoal dele, e ele decide que ele vai aprontar com o Hikari. Por quê? Porque ele sabe que o Hikari tá voltando ali porque ele não tá dando bola pra ele. Porque ele sabe que ele gosta de ter esse ego amaciado por todo mundo. E como ele não está dando bola pra ele fora do escritório, né? E ele não sabe que o Shinobu do bar é o Shinobu do escritório dele, ele fala, não, tudo bem, eu vou cantar ele, eu vou tentar levar ele pra casa e eu quero ver até onde ele vai. E de fato isso acontece. De fato isso acontece. Mas aí, como eu falei, os dois personagens são movidos pelo ego. E aí quando o Hikari vê que o Shinobu, né, o Shinobu bonito, entre muitas aspas, está retribuindo a atenção dele e que está inflando o ego dele, ele fala assim, não, eu vou continuar porque eu preciso provar o meu ponto. E aí que tá. Eles vão começar um relacionamento porque um quer provar um ponto pro outro. Como eu falei pra vocês, são os dois personagens mais egóicos que eu já li há muito tempo. Porque eles vão realmente começar a se envolver. Porque um quer provar um ponto pro outro. Porque um quer estar certo no final para o outro, sabe? E, obviamente, os dois vão acabar se apaixonando. Inclusive, é o Hikari que se apaixona primeiro. O Shinobu, ele só vai aceitar que está apaixonado pelo Hikari lá pela metade do livro e tal, mas o Hikaru, eu tô falando do Hikari, mas é Hikaru, ele vai entender que tá apaixonado pelo Shinobu de fato, né? E vai ter toda essa questão porque o Shinobu sabe que o Hikaru, ele é um cara reprimido, que ele está se libertando nessas visitas dele ao bar, porque ele era um cara reprimido com a própria sexualidade, de fato ele realmente era. E, enfim, a história ela se encerra aqui. A história desses dois personagens, ela se encerra aqui. O Hikaru, obviamente, vai descobrir, né, que os Shinobus que ele conhece são a mesma pessoa, e essa série é divertidíssima. Enfim, todas as questões que são apresentadas nesse primeiro volume aqui são resolvidas nesse primeiro volume, mas por a gente ficar tão aficionado por esse personagem, a gente quer continuar a série, e eu quero continuar a série. Se eu não me engano, o segundo volume vai sair agora em fevereiro. Eu não vou comprar em pré-venda, porque a gente sabe o que aconteceu com a pré-venda desse aqui, né? Eu desisti da pré-venda para poder comprar o livro em outro lugar, né? Então eu vou esperar o volume 2 sair oficialmente para poder ler o volume 2, né? Se quiser é só pedir, mas eu tô completamente apaixonado por esse mangá. Eu dei 5 estrelas e se torna favorito. Olha essa sequência. Favorito, decepção, favorito. No terceiro livro a gente já tá com o segundo favorito esse ano e eu tô maravilhado, porque, assim, eu amei esses dois idiotas. Eles são completamente estúpidos, eles são completamente babacas, mas eu amei esses dois personagens e... Enfim, por mais que todo o ego tenha motivado os dois, a gente acaba comprando o relacionamento deles depois, porque de fato eles estão se envolvendo e tal, e quando eles começam a perceber que um tá gostando do outro é muito bonitinho também. Ai... Enfim, gente, o que move essa história aqui é os personagens, e são os personagens que fazem essa história ser tão favorita, sabe? Enfim, quero muito continuar lendo essa série, mas já por esse volume já se tornou favorito, com toda